Boa noite. Esse é o nosso trabalho da disciplina de Geoinformação, ministrado pela professora Paula Maria Moura. Os participantes desse trabalho são João Felipe Vasconcelos Ávila, Mariana Melo Cavalcante e Matheus Melo Ferreira. O nosso tópico era água e lixo, e a gente resolveu se focar no saneamento básico. O nosso título é Saneamento Básico, Acessibilidade do Serviço de Água, Lixo e Esgoto. Então, o nosso trabalho vai ter como principal objetivo a análise e correlação das condições de saneamento básico do Rio de Janeiro e os padrões de renda da população desse estado. A gente tinha como principal objetivo a comparação da acessibilidade desse serviço de saneamento com as condições socioeconômicas da população. Visão de dados. Os dados utilizados vieram a partir do censo de 2010 do IBGE do setor sanitário. Análise exploratória, ou seja, a somatória das variáveis selecionadas foi feita no Excel, e a análise espacial e a construção dos mapas foi feita a partir do ArcGIS. Usamos dados do setor censitário e resolvemos agrupar as variáveis para fazer os mapas. Por que nós resolvemos agrupar essas variáveis? Algumas variáveis não davam resultados tão interessantes, davam zero, não mostravam dados tão precisos. Então, nós resolvemos agrupar para podermos analisar e podermos identificar de forma mais nítida dentro do mapa regiões que têm melhores abastecimentos de água e regiões que não têm os melhores abastecimentos de água. Portanto, nós usamos os domicílios particulares permanentes da rede geral, água de poço ou nascente em propriedade, água de chuva em cisterna ou outra forma de abastecimento de água. Portanto, podemos ver que existem tendências dentro desse mapa, que dentro da região norte do estado, Macaé, Campos, tem também Cachoeiro de Macacu, que também tem uma forte presença, tem também na região metropolitana fluminense, tem que é Niterói, tem em Volta Redonda bastante desse mapa. Bom, portanto, esqueci de falar que também, dentro desses dados do IBGE 2010, não temos dados recentes, graças a gente sabe quem. Variantes de 35, 36 a 37. Nós usamos domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza em caçamba de serviço de limpeza. Os resultados são bem parecidos e basicamente bem expressivos com do de água também. Podemos ver que no norte do estado tem uma tendência também bem forte. Tem Macaé, tem Cachoeira de Macacu, tem também em Niterói, tem também na região aqui, Volta Redonda, também tem nas outras partes do estado, e também tem regiões que são bem pobres, que não são tão expressivas essas. Lembrando que também não usamos dados ambientais, colocamos nisso, porque não achamos que seria tão interessante, porque nós queríamos saber da coleta geral mesmo. Domicílios particulares permanentes, com lixo coletado, com abastecimento d'água. Nós usamos os mesmos dados, basicamente bem parecidos com do de água, porém, as variáveis dentro desse, ele já diz se os domicílios já têm coleta de água e abastecimento da água diferente de outras. Então, ainda usa da rede geral, da água de poço nascente em propriedade, água de chuva em cisterna, outra forma de abastecimento da água. Podemos perceber também um padrão que tem um padrão bem forte de coleta e distribuição da água no norte. Algumas regiões são bem pobres, que bem mais expressivo que outras no estado. Conforme nós vemos nos últimos 3 mapas, nós vimos água e lixo separado, nós vimos água e lixo junto, e agora nós vamos ver nas regiões socioeconômicas. Dentro dessas regiões socioeconômicas, a gente usa as variáveis de 1 a 9 e mais a 20. Pessoas de 10 ou mais anos de idade com rendimento nominal mensal, de meio salário mínimo a 20 salários mínimos. Portanto, nós usamos dados de 1 a 10, de 2 a 3 salários mínimos, de 3 a 5, de 5 a 10, de 15 a 20. Dentro desses dados, nós podemos concluir que aonde há regiões que têm distribuição de água, distribuição de lixo, coleta de lixo,
também há uma tendência econômica, né? Podemos perceber que há um padrão entre os mapas. Se vocês perceberem, as regiões ainda elas são fortes no mapa. Mudam um pouquinho aqui no norte, né? Que não fica tão forte, mas ainda bastante evidente. Considerações finais. Em virtude das análises espaciais dos mapas, podemos perceber uma tendência quanto às redes de distribuição de água e de coleta de lixo estão ligadas ao desenvolvimento econômico de algumas regiões. Portanto, algumas regiões, algumas cidades, elas têm um tratamento de água, a coleta de esgoto, a coleta de lixo mais forte do que outras cidades, outros municípios. Então, isso podemos ver que há um padrão também econômico, há um padrão também de tratamento, saneamento básico. Podemos até concluir que, dentro dessas regiões, o estado do Rio de Janeiro ele é muito mal distribuído em coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Então, isso aqui é muito ruim. Olha só como podemos concluir. A maior cidade do interior do estado, que é Campos, tem 66% do tratamento de esgoto. E Rio de Janeiro, 44%. Niterói, 100%. E coleta de esgoto, a mesma coisa. Comparado ao estado, é muito baixo. Isso aqui é muito baixo. Então, podemos concluir que a coleta e os serviços básicos de limpeza dentro dos estados e distribuição de água também há um padrão, segue também junto com o desenvolvimento, junto com o desenvolvimento até humano, IDH, de algumas cidades. O estado do Rio não cobra o desenvolvimento das cidades de tratamento de água, de esgoto e coleta de lixo, e porém isso também é uma distribuição também econômica. Cidades que têm melhores salários têm os melhores desenvolvimentos. Referências bibliográficas nós utilizamos e os participantes desse trabalho, que é o João Felipe Vasconcelos Ávila, Mariana Mello e Matheus Melo Ferreira. Obrigado.